queria pensar um projeto Brasil bonito. Eu sei algumas coisas que a gente pode fazer, que são nossas vantagens. Um projeto Brasil utópico, de uma civilização mestiça e tropical, que vai espantar o mundo por sua beleza, por sua cordialidade, por sua alegria. Como é que vão fazer isso? Encontrei-me no Uruguai, exilado. Vinha de ter tido muito poder no Brasil. Eu estava tentando passar o Brasil a limpo. E nos derrubaram. Minha sensação exilado é de que tinham me cortado as mãos, os pés. E eu me dizia, por que o Brasil não dá certo? Por que não deu certo? Estava tudo tão próximo da gente fazer transformações fundamentais. E fracassamos outra vez. Por quê? Por que fracassamos? Era uma perplexidade. Eu tenho que escrever um livro sobre o Brasil. Eu pensava. Escrevi um volume assim, umas 400 páginas, dos brasileiros, que eu achava ótimo. Que as pessoas queriam, achavam ótimo. Era um livro genial. Mas eu deixei ele descansar e reli e vi que era uma burrada. Tudo bestagem. Primeiro, não tinha nada naquele livro que não tivesse nos outros livros, repetia. Segundo, não podia entender o Brasil, porque o Brasil é ininteligível. Isso porque não há uma teoria do Brasil. E não pode fazer uma teoria para o Brasil sozinho. Tem que fazer uma teoria do mundo. Colocando o Brasil no meio do mundo. Havia uma certa liberdade para fazer isso. Eu era marxista, não ortodoxo, ignorante. Eu queria ser herdeiro do Marx. Retomar a coragem que ele tinha de olhar para as coisas, de encarar as coisas e veio falar. Não as palavras dele. Quando eu acabei o processo civilizatório, foi publicado, eu vi que ele dava uma teoria geral do mundo. Pela primeira vez tinha uma explicação da Ibéria. Mas essa teoria geral do mundo era muito abstrata. Ela servia para valorizar as civilizações não valorizadas, não compreendidas antes, e nos tornava explicáveis. Nós éramos uma extensão paranoica, salvacionista, de Portugal e da Ibéria, que tinha expulsado os árabes e os judeus e continuaram como uma cruzada. Tornava tudo explicável. E o Brasil inteligível naquele plano. Mas daqui para cá o Brasil é muito complexo. Precisava de mais teoria. Então fui escrever um outro livro, que foi publicado com o título As Américas e a Civilização. O tema desse livro é a causa do desenvolvimento desigual dos povos americanos. A América do Norte evolui com aquela beleza. E nós evoluímos nessa porcaria. Por quê? Qual a causa do desenvolvimento desigual? No passado colonial, ricos éramos nós. Nunca americano teve uma cidade como a Bahia, ou muito menos Ouro Preto, nem uma cidade como Pernambuco. Agora a história é essa, exatamente os povos mais ricos, o Haiti, o Brasil, ilustres, ricos. O Brasil, durante todo o século XVI e XVII, foi o maior mercado do mundo, tinha a maior riqueza do mundo. Então era uma exuberância de um comércio em que o comércio brasileiro valia 2 ou 3 vezes o comércio inglês. Agora, exatamente quem era tão rico virou tão pobre. E quem era tão pobre virou tão rico. Porque os norte-americanos herdaram a institucionalidade inglesa. Quem ia para lá podia trabalhar 6, 7, 8 anos como servo, mas ganhava um pedaço de terra dele para plantar o que ele comia, a família comia, para ter sua vaca para tirar leite para os seus filhos, para vender o excedente
Assim a América cresceu como uma nação feita de milhões de granjeiros pequenininhos e humildes. Nós crescemos como milhares de latifundiários, de uma extensão imensa de terra que eles não plantam e nem deixam plantar. Então, esse livro meu, As Américas da Civilização, ele mostra que os povos da América Latina podem ser divididos em 3 categorias. Um que eu chamo povos testemunho, que são povos que carregam dentro de si 2 civilizações conflitantes. A civilização asteca, que está no fundo dele, ou a civilização incaica, e a civilização espanhola. E essas civilizações conflitantes no peito dele. Então são povos testemunho, porque eles são um testemunho visível de uma civilização morta. Outra categoria de povo são os povos transplantados. É uma porcaria de povo que é jogado da Europa para o mundo. Por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá. Não tem novidade nenhuma, é a coisa mais sensaborona. Por quê? Se você manda europeu, um bocado de europeus, chegar num lugar, caçar os índios, matar os índios, e reproduzir a Inglaterra lá, é uma Inglaterra de segunda. É o que eles são. Povo novo é como o Brasil, é um gênero novo. Você misturando índios, que eu dizia, sem tango, pelado, com uma sabedoria incrível sobre a floresta. Sabia viver na floresta e sabia ensinar a viver na floresta. Então, esses povos indígenas daqui, eles fizeram a fusão cultural com portugueses, poucos, e com negros vindos da África. E essa mistura ainda está se fazendo. Mistura que está dando lugar a um povo mestiço. Aqui a mestiçagem nunca foi pecado, nem crime. E, sobretudo, tropicais. Gente que sabe viver no trópico. Na minha série de estudos de antropologia da civilização, há um volume mais. Os índios e a civilização. Ele é muito importante, porque ali eu desenvolvi uma teoria que tem um lugar destacado na antropologia que eu faço. Se chama transfiguração étnica, que estuda o processo pelo qual nascem, se alteram e morrem os povos. A coisa mais importante que essa? É claro que você pode estudar a população dos indígenas, pelo valor que ela tem em si, como testemunho de uma variante do fenômeno humano, uma outra cara do homem, das milhares de caras que havia e que os europeus, na sua brutalidade expansiva, mataram. Restaram milagrosamente algumas caras do homem. Então tem muito valor documentar aquilo. Mas valor maior é documentar para saber como se fazem os povos. Chegam os tantos europeus aqui e por um processo que nós vamos discutir muito complexo, desindianizam os índios, desafricanizam os negros, ilusitanizam, latinizam, romanizam esse povão todo, muito maior do que Portugal. Portugal é uma porcaria com 1 milhão de habitantes. Isso aqui rapidamente é muito mais. 10, 20, 30, 50, 100 milhões.